Boa noite, estranho. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Pesadelos Reais. Um podcast onde seus piores pesadelos se tornarão realidade. Eu sou Noroko e hoje damos início a uma nova temporada. Fiquem confortáveis, preparem um café ou apaguem as luzes para uma melhor imersão. Neste episódio, conheceremos um dos lugares mais sombrios da psique humana. Esta história se inicia no ano de 1874. Uma mulher de meia idade chega a um consultório médico na França à procura de ajuda. Ela tinha uma consulta marcada com um renomado neurologista e alienista, chamado Jules Cotard, um dos médicos investigadores mais respeitados de toda a França. A mulher, que mais tarde foi apelidada pelo próprio Cotard como Mademoiselle X, procurou-o depois de estar adoentada há algum tempo. Porém, ela desacreditava que um médico, por mais renomado que fosse, pudesse ajudá-la com seu quadro. Mademoiselle X aguardava pacientemente na sala de espera da clínica. Enquanto isso, seu acompanhante e uma enfermeira presente tentavam manter a compostura. Pois a situação era de tal estranheza que a enfermeira tinha dificuldades para compreender o que se passava com aquela mulher, que não aparentava estar doente, nem padecer algum problema além da sua marcada desnutrição e uma extrema palidez. Fora isso, aparentava estar saudável, em comparação aos outros pacientes que estavam no consultório. Quando o Dr. Cotard entrou na sala e perguntou àquela senhora qual era o problema, sua assistente e o acompanhante trocaram olhares, pois sabiam que ela repetiria exatamente o que havia falado pouco antes. Sinto muito, doutor, mas considero que estou além do seu conhecimento. Quanto mais cedo o senhor entender o que está acontecendo comigo, melhor. Não existe forma alguma que possa curar a minha afecção, pois já estou morta há dias. Curiosamente, não era a primeira vez que Cotard ouvia uma descrição dessa natureza. Na verdade, ele já tinha realizado algumas investigações relativas a esse tipo de manifestações psicossomáticas e tinha escrito um artigo sobre o assunto, um problema que, em termos gerais, ele chamou de Síndrome dos Mortos-Vivos. Jules Cotard é conhecido por ter descrito transtornos mentais em relação à hipoglicemia, mas principalmente por ter descrito uma síndrome delirante observada durante as síndromes depressivas graves, denominadas síndromes melancólicas, que mais tarde lhe daria seu próprio nome, denominando-a como Síndrome de Cotard. De volta ao consultório, o médico, intrigado pelo caso daquela mulher, apoiou-se na mesa e pediu a ela que relatasse exatamente o que estava acontecendo com ela. Sobre o caso, em suas próprias palavras, Cotard descreveu: há vários anos observamos, Mr. Pfeiffer e eu, uma paciente que apresentava um delírio hipocondríaco bastante singular. Ela afirma não ter mais cérebro, nervos, tórax, estômago ou intestinos. Tudo o que resta é a pele e os ossos de um corpo desorganizado. Essas são as suas próprias expressões. Esse delírio de negação se estende até mesmo às ideias metafísicas que foram, ultimamente, o objeto das suas crenças mais firmes. Ela diz não ter alma, nega a existência de Deus e o diabo. Senhorita X, sendo nada mais do que um corpo desorganizado, diz não precisar de comer para viver. E está convencida de que não poderá morrer de morte natural. E que ela existirá eternamente, a menos que seja queimada, sendo o fogo seu único fim. Além disso, a senhorita X continua implorando para que sua pele e os ossos restantes serem queimados. Ela já fez várias tentativas de se queimar. Em 1874, ela tinha então 43 anos, e a sua doença já tinha pelo menos 2 anos.
O início teria sido marcado por uma espécie de crepitação interna nas costas, ecoando na cabeça. Desde aquele momento, a senhorita X nunca mais deixou de ser atormentada por um tédio e ansiedade que não a deixavam descansar. Ela vagou como uma alma perdida e foi pedir ajuda aos padres e aos médicos. Ela fez várias tentativas de suicídio, após as quais foi levada para Vanves. Ela então se julgou condenada. Seus escrúpulos religiosos levaram-la a acusar-se de todo tipo de falta e, em particular, de ter feito mal à sua primeira comunhão. Deus, dizia ela, a tinha condenado para a eternidade. E ela já passava pelas dores do inferno, que bem merecia. Pois toda a sua vida tinha sido apenas uma série de mentiras e hipocrisias deste crime. Pouco depois da sua colocação, numa altura em que ela própria fixa a data, compreendeu a verdade. Assim qualifica as concepções delirantes negativas que indiquei no início. E entregou-se para fazer compreender esta verdade a todo tipo de atos de violência, que ela chamou de atos de verdade, mordendo, arranhando, batendo nas pessoas a seu redor. Por vários meses, a senhorita X manteve-se mais calma. A ansiedade melancólica diminuiu significativamente. Ela é irônica, ri, brinca, costuma ser maliciosa e gosta de provocar. Mas o delírio não parece se modificar em nada. A senhorita X mantém com a mesma energia que não tem mais cérebro nem nervos, nem órgãos, que a comida é uma tortura inútil e que não há outro fim para ela senão o fogo. A sensibilidade à dor é reduzida na maior parte da superfície do corpo, tanto à direita quanto à esquerda. Você pode empurrar alfinetes profundamente sem a senhorita X manifestar qualquer sensação dolorosa. A sensibilidade ao toque e as várias outras sensibilidades especiais parecem ter mantido sua integridade. Resta determinar o que são essas lipemanias e se elas formam uma categoria particular. As 5 observações de demonomania encontradas em Esquirol são notáveis por sua analogia entre si e com a observação relatada acima. A primeira dessas demonomanias já teve 2 ataques de lipemania. O demônio está em seu corpo, o que a tortura de 1000 maneiras. Ela nunca vai morrer. O segundo não tem mais corpo. O diabo tirou o corpo. É uma visão. Ela viverá por milhares de anos. Ela tem um espírito maligno no ventre na forma de uma serpente, embora ela não tenha os órgãos da geração feitos de mulher. O terceiro também não tem corpo. O espírito maligno foi levado embora, deixando apenas um simulacro que permanecerá eternamente na terra. Ela não tem sangue, ela é insensível. O quarto não evacua há 20 anos. Seu corpo um saco feito de peles de demônios cheios de sapos e cobras. Ela não acredita em Deus, e 1 milhão de anos atrás dizia ser a esposa de um grande demônio. É uma espécie de imortalidade retrospectiva. A quinta tem o coração comovido. Ela nunca suportará. Leuret relata 2 casos análogos. Uma mulher se acredita condenada. Seu coração não sente mais. Ela é uma estátua imortal de carne. Ela estava possuída pelo demônio e naquele momento deveria ter sido queimada. Agora, isso não seria possível. O outro tem um vazio na região epigástrica. Ela está condenada. Ela não tem mais alma. Mais tarde, ocorreu-lhe o pensamento de que era imortal. Em todos esses pacientes, o delírio hipocondríaco apresenta a maior analogia. Eles asseguram não ter mais cérebro, nem estômago, nem coração, nem sangue. Mas alma às vezes, até a negação da existência do seu corpo. Alguns imaginam que estão podres, que seus cérebros são moles. Esses são os doentes homens que eu observo agora. Pensa-se que está condenado. O demônio, o anticristo, ele queimará para sempre. Ele não tem mais sangue e todo o seu corpo está podre.
O outro também se acredita condenado, infame, desprezível, culpado de todos os crimes. Seu cérebro está amolecido, sua cabeça é como uma noz oca. Ele não tem mais um sexo, ele não tem alma, Deus não existe, etc. Ele procura mutilar-se e matar-se por todos os meios possíveis e implora para morrer. Este delírio hipocondríaco é muito diferente daquele que precede ou acompanha o delírio das perseguições. Entre os condenados, a obra de destruição está cumprida. Os órgãos não existem mais. Todo o corpo se reduz a uma aparência, a um simulacro. Finalmente, negações metafísicas são frequentes, enquanto são raras em os verdadeiramente perseguidos. Grandes ontologistas em sua maior parte. As ideias hipocondríacas associam-se muito frequentemente à ideia da imortalidade que, em certos casos, parece deduzir-se segundo uma certa lógica. Os doentes dizem que não vão morrer, porque seu corpo não está mais em condições normais. Que se eles pudessem ter morrido, já teriam morrido há muito tempo. Eles estão em um estado que não é nem vida nem morte. Eles estão mortos-vivos. Nesses pacientes, a ideia da imortalidade é verdadeiramente, e por mais paradoxal que possa parecer, uma ideia hipocondríaca. E é um delírio triste em relação ao organismo. Eles gemem com a sua imortalidade e imploram para serem libertados dela. É bem diferente com a ideia de imortalidade que às vezes encontramos como um delírio de grandeza, nos megalomaníacos cronicamente perseguidos. Voltando ao primeiro caso, a senhorita X estava convencida que seu corpo havia morrido. Segundo sua versão, ela carecia de órgãos como o cérebro, o coração ou o estômago. Disse que não passava de um corpo em decomposição, que aos poucos se transformaria em uma casca apodrecida e que, consequentemente, o mais correto seria incinerá-la para livrá-la do seu terrível estado. Cotter tentou convencê-la de que estava errada, mas a crença da mulher era tanta que mesmo quando o médico tentou provar que ela estava viva, espetando-a com um alfinete, ela não demonstrou reação alguma. Se ele tentasse impedir a sua respiração, ela simplesmente cairia inconsciente, sem lutar por oxigênio. O mais preocupante é que a senhorita X acreditava que não precisava de comida, pois dizia não ser capaz de processá-la em seu estômago. Então ela parou de comer. O médico tentou tratá-la de todas as maneiras possíveis, mas a crença em sua condição de morta-viva era tão grande que ela logo desenvolveu uma paralisia que a levou à completa imobilidade. Apesar de todas as tentativas, a senhorita X acabou morrendo de fome, meses depois de chegar ao consultório de Cotter. Embora tenha sido pioneiro no diagnóstico dessa estranha condição mental, que passou a ser conhecida pelo nome de ilusão de Cotter, não foi o neurologista francês quem descobriu a doença. Em 1788, quase 100 anos antes, Charles Bonnet, um médico inglês, descreveu o caso de uma viúva idosa e rica que acreditava ter sido vítima de um ataque fatal em sua sala de estar. Embora só tenha desmaiado por algumas horas, ao acordar, estava convencida de que, de fato, havia morrido. Segundo o relatório do Dr. Bonnet, a mulher chegou a ordenar às filhas que a vestissem para seu funeral e ordenou que preparassem um caixão para que ela fosse enterrada no cemitério da família, já que ele estava morta. O médico observou em seu relatório que a mulher morta ficou muito chateada e começou a implorar a seus amigos e familiares que fizessem o que era certo naquela circunstância. Ela mencionou que a negligência deles era insuportável e que deveriam oferecer-lhe o descanso eterno, antes que se transformasse em um cadáver em decomposição. À medida que sua crença aumentava, ela ficava cada vez mais impaciente, exigindo que todos a vestissem como uma pessoa morta. Eventualmente, a família concluiu que seria melhor não contradizê-la para acalmá-la. Eles colocaram um suéter preto na senhora, que imediatamente se deitou na cama, onde permaneceu impassível,
como se ela realmente estivesse morta. Na esperança de quebrar o transe, o médico deu-lhe ópio e uma mistura de ervas medicinais fortificantes. Por fim, a mulher acabou acordando do seu ilusório estado de coma. Mas ela continuamente voltava a um estado vegetativo, no qual acreditava ser nada mais que o cadáver insepulto. Durante os períodos em que alegou estar morta, a mulher disse que podia se comunicar com outras pessoas que eram como ela, ou seja, que já haviam morrido há muitos anos. Inclusive organizava jantares para esses mortos e os recebia em sua sala. Em uma ocasião, a senhora teria enfrentado um grande espelho que decorava a sala de estar e, aterrorizada, ordenou histericamente aos criados que se livrassem dele. Quando questionada sobre o motivo da sua reação, sua resposta foi aterrorizante. Como podem não perceber que, estando morta há tanto tempo, não sou nada mais do que um esqueleto descomposto? Em seguida, os espelhos e superfícies reflexivas foram removidos daquela casa. O estudo desse caso e de 2 outros que Cotter documentou ao longo dos anos em seu consultório levou a aprender muito mais sobre essa estranha síndrome. O principal sintoma da síndrome de Cotter é a ilusão de negação. Quem sofre da doença muitas vezes nega sua própria existência, ou a existência de determinada parte do corpo. A princípio, as vítimas entram em depressão aguda e apresentam sintomas hipocondríacos graves. Então, a síndrome evolui para delírios de negação e, finalmente, eles vão para um estágio de delírios graves e depressão crônica, que os leva a simular a sua própria morte por paralisia total. No início do século XX, a condição foi aceita como uma doença genuína pela comunidade psiquiátrica internacional. Muitos veteranos da Primeira Guerra Mundial apresentavam sintomas semelhantes à síndrome de Cotter. O número de ex-soldados que acreditavam que haviam perdido uma parte do seu corpo na guerra, quando isso na verdade não tinha acontecido, era alarmante. O mal ficou conhecido como a doença da falsa amputação. Embora seja uma doença extremamente rara, ainda existem casos de pessoas com diagnóstico de delírio niilista, por acreditarem que estão realmente mortas. E, infelizmente, muito pouco ainda se sabe sobre a síndrome de Cotter. Os pesquisadores suspeitam que a condição pode estar associada a transtornos bipolares em pacientes jovens, bem como a depressão agravada pela esquizofrenia em idosos. Os pacientes passam a acreditar que seus órgãos paralisaram as suas funções, que seus intestinos não funcionam, que seu coração não bate, que não tem nervos, sangue ao cérebro e até que estão apodrecendo, passando a apresentar algumas alucinações olfativas que confirmam o seu delírio, odores desagradáveis como a da carne em decomposição. Inclusive, eles podem até dizer que sentem vermes rastejando em sua pele. Em suas formas mais complexas, o paciente passa a defender a ideia de que está realmente morto, e até que pessoas próximas a ele morreram. Junto com essa crença na morte, o paciente mantém uma ideia de imortalidade, como se tivesse se tornado uma alma penada. Os tratamentos variam enormemente. É comum que aqueles que sofrem da doença recebam uma combinação de antidepressivos e antipsicóticos. Porém, em alguns casos, ainda é utilizada a terapia eletroconvulsiva. Por se tratar de uma condição rara, não existe associações de apoio, e como qualquer outro transtorno psiquiátrico, carrega estigma e descrença, e seu tratamento é lento e caro. É terrível de se imaginar o terror de estar morto e ser condenado a vagar eternamente, enquanto vê felizes as pessoas ao seu redor. Pouco a pouco, seu corpo se desfaz. Você suplica por ajuda, mas ninguém parece ouvir. Você vê outras pessoas na sua mesma condição, misturada entre os vivos. Vultos, vermes, odores insuportáveis, imagens grotescas invadem a sua mente. E logo, o eletrochoque que te deixa ainda mais atordoado.
Muitas vezes, a realidade supera a ficção. É muito mais aterrorizante e perturbadora se olhamos através dos olhos de um enfermo desta condição. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Considere me seguir no Instagram, no @podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Siga o canal Pesadelos Reais no YouTube, pois lá costumo postar as versões em vídeo de cada episódio. Por favor, deixe seu like e compartilhe para me ajudar a chegar a mais estranhos como você. Todos os créditos e fontes utilizados para a produção deste programa estão na descrição. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.